satisfação pessoal e profissional muito grande comparecer aqui nesse fórum para poder debatermos efetivamente os temas que incomodam a sociedade brasileira como um todo. Então, dentro desse painel que nos foi proposto, que é o combate ao crime organizado e à corrupção, nós temos algumas considerações a fazer sobre os mecanismos de enfrentamento da corrupção e o combate à corrupção na administração pública. Em primeiro lugar, antes de ingressar propriamente na temática do painel, eu queria cumprimentar e agradecer a oportunidade que nos foi concedida de debater tema tão relevante para o nosso país. Aprofundando um pouco mais no tema, o que nos compete assenhorar, o que nos compete dizer? O Brasil vive hoje a pior crise de sua história recente. São sucessivos escândalos, são sucessivos desvios em todos os espaços de nossa República, que tornaram a corrupção um tema evidentemente candente em todos os debates nacionais. Para que se tenha uma dimensão da gravidade da situação, para que tenhamos uma noção da realidade do que o nosso país passa, a Fundação Getúlio Vargas estima que 5% de todo o nosso produto interno bruto é desviado, é roubado do povo brasileiro ano após ano. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal entendem que, particularmente, aproximadamente 10% do produto interno bruto, ou seja, de todas as riquezas produzidas pelo Brasil, são desviadas ano após ano. Traduzindo isso em números no setor público, isso representa algo em torno de 200 a 400 bilhões de reais anualmente. Então, nós temos hoje no setor público uma corrupção que sangra as nossas contas em 200 a 400 bilhões de reais anualmente. Mas nós não podemos resumir o nosso debate, limitar a nossa discussão exclusivamente ao setor público. O que nós temos hoje também é importante trazer a consideração aqui. Nós temos hoje uma corrupção enraizada no setor privado. Dados do painel sonegômetro, que se contrapõe ao impostômetro, evidencia que apenas nas contas da União ocorreu no ano de 2015 um rombo de aproximadamente 415 bilhões de reais gerados diretamente pela sonegação fiscal. Então, se somarmos esse grande gênero corrupção em sentido lato, aqui de uma maneira bem superficial, sem maiores aprofundamentos, e levarmos em consideração os desvios que ocorrem na administração pública como um todo e aqueles que ocorrem no setor privado, nós perdemos anualmente aproximadamente 800 bilhões de reais sucessivamente. Qual que é a consequência direta dessa sangria de recursos públicos, desses recursos inicialmente privados que deixam de ingressar aos cofres públicos? Nos parece evidente é que esse desvio de recursos públicos, estampada por vezes na face oculta da corrupção, gera consequências terríveis em políticas públicas que não são realizadas e, por consequência, não atingem a sua finalidade. A consequência mais visível hoje em nosso país, a nosso sentir, é que o Brasil ostenta, bem por conta, a nosso sentir, desse desvio de recursos públicos, dessa corrupção enraizada em nossa cultura, o título de país mais violento do mundo. Então, nós temos matado por dia no Brasil cerca de 175 pessoas. Se levarmos em consideração os dados dos últimos 4 anos, nós matamos no Brasil 279 mil pessoas. Ao fazer um paralelo, por exemplo, com a Síria, que se encontra em guerra civil, a Síria matou nos últimos 4 anos 256 mil pessoas, ou seja, 23 mil pessoas a menos de um país que, teoricamente, não se encontra em guerra. Então, há verdadeiramente uma criminalidade que precisa ser enfrentada. A nosso sentir, a mãe,
a matriz essencial dessa forma de violência que a todos nós tem incomodado é a corrupção pública. E aí, de início, eu já trago uma definição de violência apregoada pelo jurista Ivan Lira de Carvalho, muito peculiar para esse fórum. Violento não é só a ação do ladrão, do estuprador ou do homicida, que muitas vezes ceifa a vida do seu semelhante por questões diminutas. Violento também é a ação do governante inescrupuloso, que não tergiversa em lançar a mão de recursos públicos para ornar jardins suntuosos de suas mansões, abarcando para si a verba que saciaria a fome de milhares de crianças carentes e retiraria dos corredores infectos dos hospitais os miseráveis que têm a desgraça de cair em doença. Então é nesse sentido, nesse contexto, que a gente já traz a primeira definição, a primeira proposição, que todos nós possamos observar a violência de uma maneira um pouco diversa daquela que habitualmente estamos acostumados a trabalhar. A ação daquele que desvia, a ação daquele que rouba dinheiro público é tão ou mais violenta do que os nossos criminosos do dia a dia, de nossas atuações funcionais. Mas mesmo com essa realidade, em que a corrupção verdadeiramente tomou conta do país, a gente observa que muito ainda há por ser feito, não obstante a atuação da Polícia Federal e do Ministério Público. Como assim? Para se ter uma dimensão, o Brasil possui 201 milhões de habitantes. Nós temos um universo de 720 mil pessoas presas. A imensa maioria, analfabetos funcionais, pessoas que não tiveram acesso à instrução. Mas se levarmos em consideração especificamente sobre a temática do direito penal, nós vamos observar um outro fenômeno extremamente interessante. 720 mil pessoas presas. O Brasil possui um universo hoje de mais de 9 mil tipos penais, espalhados pelo Código Penal e legislação extravagante. Desses mais de 720 mil presos, 94% deles respondem apenas por 9 tipos penais. São apenas 9 tipos penais que se veem historicamente tocados pela mão punitiva, pela mão repressora do Estado. Quais são esses crimes que representam o top 9? Inicialmente, os crimes contra o patrimônio: furto, roubo, estelionato, latrocínio. Sucessivamente, o tráfico de entorpecente, o homicídio, o estupro, a quadrilha ou bando, porte ilegal de arma de fogo e, mais modernamente, a Lei Maria da Penha. O que a gente observa, então? Que a corrupção ainda não tem sido enfrentada da maneira como se gostaria que efetivamente fosse enfrentada. Os corruptos representam apenas 0,12% dos presos de nosso sistema prisional. E como enfrentar essa questão? A nosso sentir, a discussão é de gênese, a discussão ela é de origem. Por que isso? Quando se remonta na discussão do Brasil, eu quero ir lá atrás, em 1549, e trazer aqui para a gente o nosso primeiro ministro da Justiça, o então ouvidor Pero Borges. O Pero Borges, que foi o nosso primeiro ministro da Justiça, ele havia sido condenado antes em Portugal, 6 anos antes, justamente por corrupção pública, por desviar entre 10% a 20% de tudo aquilo que entrava na construção de um aqueduto em Portugal. E parece que desde nosso primeiro ministro da Justiça até a realidade atual, a nossa situação tem sido de extremo desvio, de extrema corrupção, de extrema sangria de recursos públicos. Por que eu trago esse primeiro caso histórico? Se tiver uma água aqui, eu gostaria. Por que eu trago esse primeiro caso histórico para a gente discutir aqui, pessoal? Eu trago esse primeiro caso histórico porque eu costumo dizer
que a humanidade se debruça há pelo menos 5 séculos na tentativa de desvendar o glorioso núcleo da violência do homem contra o homem em qualquer de suas formas. Basicamente, 3 pensadores procuraram discutir e aprofundar sobre a situação. E aqui vou trazer muito rapidamente esses 3 pensadores para poder demonstrar que esse histórico de corrupção no Brasil impacta até hoje em nossa realidade. Inicialmente, eu vou voltar lá na gênese da construção do contrato social e vou buscar no século XVIII, em Thomas Hobbes, especialmente em sua obra, O Leviatã, em que Hobbes defende que o homem é o lobo do homem. Então, no século XVIII, Thomas Hobbes defende a ideia da construção de um contrato social que outorgue ao Estado o monopólio da força, a fim de que o Estado possa controlar a ação desse animal homem, que em sua origem, que em sua gênese, é ruim. Em contraposição a Thomas Hobbes, também no século XVIII, nós vamos encontrar um francês chamado Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau escreveu 2 obras, Emílio e o Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Povos. Em suas obras, Rousseau defende a ideia de que o ser humano é bom por natureza. A sua sociedade o corrompe. A sua sociedade o desvia para o caminho do mal. Mas no meio do caminho, entre Thomas Hobbes e Rousseau, veio também no século XVIII, John Locke. O que Locke apregoava, o que ele defendia? Ele defendia o seguinte, basicamente, que o ser humano não era mau nem bom por natureza. O ser humano nascia neutro. Se ele convivesse com aquilo que era mal, ele tenderia a seguir pelo caminho do mal. Se ele convivesse com aquilo que era bom, ele tenderia a seguir, então, pelo caminho do bem. Se pegarmos as 3 teorias e jogarmos num balaio, como se diz lá em Minas Gerais, as 3 teorias apresentam um ponto em comum. A ideia de que um ser humano ou pessoas envolvidas em ambiente hostil tendem também a se tornar hostis. Pessoas envolvidas em um ambiente corrupto tendem também, obviamente com exceções, a seguir nesse ambiente corrupto. Por que eu trago isso para cá, pessoal? Porque o nosso histórico, especialmente o histórico que antecede a Operação Lava Jato, era um histórico de uma corrupção completamente oculta, de uma corrupção não vista por nossa sociedade. E é por isso que o Brasil se encontrava em uma posição tão ruim, e piorou em 2018, no ranking da Transparência Internacional, no que se refere à percepção da corrupção. Nos parece evidente, portanto, que se combate a corrupção mudando também hábitos de toda a sociedade brasileira. Não adianta nada apresentarmos o desvio de um gestor como ação corrupta e saquearmos a carga que cai na beira da estrada. Não adianta nada apresentarmos a conduta de um prefeito como corrupta e subtrairmos de nossas repartições o papel que lá se encontrava para poder imprimir um trabalho que é de meu filho. Não adianta nada nos apresentarmos ou apresentar determinado gestor como verdadeiramente corrupto e continuar ainda, enquanto sociedade, tirando vantagem em tudo. Então, nos parece evidente que para poder mudar essa cultura de corrupção, precisamos mudar também uma cultura nacional de se tirar vantagem, de se ganhar em cima do nosso igual, do nosso semelhante. Por que eu digo isso e apresento aqui de maneira muito clara essa proposição? Porque nos parece evidente, e os órgãos de controle provaram isso, que retirar um governante inescrupuloso do poder é fácil. Prender um ex-governante é fácil. Prender parlamentares e ex-parlamentares não tem sido difícil. Difícil, verdadeiramente, é mudar a cultura da população, que ainda permite que um ex-governante preso se encontre em primeiro lugar em pesquisas eleitorais
e que deputados, parlamentares, prefeitos, diretamente envolvidos com corrupção, ainda sejam eleitos ou reeleitos, para gerir a coisa pública, para tomar conta da coisa do povo brasileiro. Então, enquanto esse cenário não mudar, enquanto essa realidade não mudar, nós verdadeiramente não conseguiremos fazer um combate efetivo à corrupção, porque estaremos solenemente enxugando gelo. Não que essas ações não devam ser efetivadas. A ação de criminalização secundária é necessária, e a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário devem agir de maneira firme, mas a ação de criminalização primária também é necessária. E é nesse sentido que, nesse tópico que engloba a corrupção, a gente traz um paradigma do tratamento que damos hoje, por exemplo, aos crimes contra o patrimônio, furto, roubo, por exemplo, estelionato, e ao tratamento que damos aos crimes contra a ordem tributária, por exemplo, e refiro-me aqui à sonegação fiscal, à sonegação de contribuições previdenciárias, um tratamento absolutamente benevolente e contraditório com relação aos crimes contra o patrimônio. E a pergunta que se faz é: qual efetivamente lesa mais? Qual gera um dano maior à sociedade brasileira? Eu não tenho dúvida alguma que, especialmente pelo montante em que verdadeiramente deixa de ser recolhida aos cofres públicos, a sonegação fiscal é muito pior do que os pequenos furtos que ocorrem de ponta a ponta em nosso país e que verdadeiramente arrebentam com as prateleiras das delegacias de polícia de norte a sul da nossa nação. Um outro ponto que eu queria deixar bem claro aqui para a gente, nesse tópico que procura discutir o combate à corrupção. Recentemente eu debatia com um dos colegas, que foi um dos coordenadores extraordinários dos grandes eventos. E a gente discutia, numa apresentação que ele fazia lá atrás, a respeito dos grandes eventos. Eu disse o seguinte: chegará um dia em que teremos vergonha de falar em grandes eventos no Brasil. E acho que esse dia chegou. 75 bilhões de reais investidos em Copa do Mundo e Olimpíada, absolutamente nenhum legado deixado para a sociedade brasileira. Sucessivos desvios, sucessivos escândalos, no que se refere, por exemplo, ao estádio Mané Garrincha, apenas à guisa de consideração, 1,6 bilhão de reais investido, no primeiro ano aproximadamente 1,3 milhão de reais arrecadado, para poder, se chegar ao valor daquilo que foi investido, nós precisaríamos de 1.167 anos. Então, verdadeiramente, fizemos uma péssima aplicação de recursos públicos, uma péssima aplicação de nosso dinheiro, e a consequência evidente é que não deixamos nenhum legado para a população brasileira, enquanto, especialmente, segurança pública, educação pública e saúde pública têm sangrado em nossa nação. A consequência disso, pessoal, além da questão da violência, é que o Brasil tem hoje, por exemplo, 19 cidades entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Então, o nosso propósito central foi exatamente trazer a discussão da corrupção e apresentá-la como tão ou mais violenta como aquelas formas de violência que nós temos habitualmente encontrado em nosso país. E dizer que mudar esse cenário, que mudar esse quadro é papel de cada um de nós. A Polícia Federal, especialmente, tem buscado cumprir esse papel. Tem feito muito bem essa sua forma de atuação. Mas ainda é muito pouco em face da quantidade da sangria que ocorre em nosso país. Então é preciso que verdadeiramente alteremos a nossa forma de atuação para que a corrupção seja verdadeiramente escolhida como aquela prioritariamente a ser combatida, sem prejuízo, por óbvio, dos demais crimes ou da criminalidade organizada
que historicamente levam o nosso país ao caos. Eu costumo dizer que evoluímos um pouco mais com relação ao crime organizado. Aqui no Brasil, o crime se institucionalizou e algumas instituições foram verdadeiramente tomadas de assalto e virou essa loucura que hoje observamos no país, onde a faxina se fez necessária e a prisão de ilustres figuras também se fez necessária, fazendo com que o Brasil se tornasse manchete nacional. Eu queria concluir esse culto a uma atenção aos desvios de recursos públicos, a uma atenção ao combate à corrupção, já nesse tempo que está esgotado, citando uma breve história, uma breve lenda, muito rapidamente aqui. Reza a lenda que pouco antes de sua morte, Alexandre o Grande reuniu seus principais generais e fez aquilo que seriam os seus 3 últimos desejos. Quero que quando eu morrer, o meu caixão seja transportado pelas mãos dos mais brilhantes médicos. Quero que quando eu morrer, todo ouro e prata em terra conquistado seja jogado pelo caminho. Terceiro, quero que quando eu morrer, o meu caixão seja transportado com minhas mãos abanando. E os generais de Alexandre o Grande, preocupados com aqueles pedidos, perguntam a ele o porquê daquela razão, e Alexandre nos deixa as considerações que nos serve de reflexão nessa tarde, manhã com tarde abençoada. Quero que o meu caixão seja transportado pelas mãos dos mais brilhantes médicos, para que todos tenham a certeza que, por mais que a ciência evolua, nada podemos perante a morte. Quero que por onde meu caixão passar, todo ouro e prata em terra seja jogado pelo caminho, para que todos tenham a certeza que toda riqueza em terra conquistada aqui permanece. Quero, por fim, que o meu caixão seja transportado com minhas mãos abanando, para que todos tenham a certeza que de mãos vazias viemos e que de mãos vazias retornaremos. Nada nos sobra, nada nos remanesce, se não for o nosso nome, a grandeza de nossos ideais, a ética e a moral que atualmente tem faltado em nosso país. Muito obrigado.